Podcast do Transporte. O assunto que esquentou as conversas na semana atende pelo nome de NIB, Nova Indústria Brasil, e foi apresentado pelo vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O pacotão rumo à neoindustrialização proposto pelo governo Lula ainda nem bem surgiu e já divide opiniões. A velha briga Estado indutor da economia versus Estado mínimo voltou para a mídia. Mas para o setor da mobilidade, que é um dos pilares do projeto, a questão é mais concreta. As análises estão mais voltadas para saber se há dinheiros novos ou se são apenas velhos conhecidos com uma outra roupítia. Quem já está com a lupa na mão, olhando o NIB, de cima e embaixo, é Rubem Bise, presidente da FABUS, a Associação Nacional de Fabricantes de Ônibus, e é ele quem aponta o que é requentado. O que eu entendi desse programa? Ele pega vários ministérios, Ministério das Cidades, o BNDES, o Ministério da Minas e Energia, ele botou num pacote só todos os programas da indústria. A agroindústria, saúde, inovação, o Ministério de Ciência e Tecnologia também tem verba para pesquisa e desenvolvimento através do FINEP, etc. Também botaram ali. Eu não sei se foi uma atrapalhada ou não, mas quiseram reunir embaixo do vice-presidente ou do ministro da Indústria todos os programas que afetam a indústria como forma geral. Tem aí, inclusive, o PADIS, que é de investimento em semicondutor. Então esse PADIS já estava no governo há bastante tempo, já estava fazendo. Então eu acho que eles reuniram tudo num programa só para mostrar a consistência de um projeto de neoindustrialização que foi gestado há muito tempo. Então, basicamente, o que eu entendi é isso. O PADIS é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. E não é mesmo novidade. Outros itens que apareceram debaixo do guarda-chuva da NIB são o MOVER, um programa de descarbonização e eficiência energética, e ainda o Combustível do Futuro, que é aquela história de colocar mais etanol na gasolina e mais óleo vegetal no diesel. Os dois foram lançados no ano passado. Mas o que Rubem Bise e o setor fabricante de ônibus queriam ver de volta e que não apareceu foi o Renova, que era aquele programa temporário de renovação de frota que o governo federal ofereceu para ajudar a aposentar ônibus velho. Havia 300 milhões de reais na mesa e muito interesse nesse projeto, mas uma série de problemas fez o prazo encerrar, com apenas uma parte desse total sendo usado. O Rubem Bise nos explica. Não se esgotou o dinheiro porque acabou o prazo. O ministro Alckmin tentou prorrogar lá na Câmara, mas não conseguiu. Depois disso, nós estamos trabalhando com o governo. Já tivemos lá o grupo de coalizão, a FABES, peças, papos, etc., para falar desse programa de ter uma continuidade. Porque ele é um programa de descarbonização, tu tira um veículo antigo, né, mais de 20 anos, e faz toda a cadeia funcionar. Como o Renova trata de reciclar ônibus velho, ele tem o poder de mover uma longa cadeia produtiva, tirando veículos muito poluidores do asfalto sem simplesmente empurrar tudo aquilo para o lixão mais próximo. E Rubem Bise deixa claro que esse é um projeto que a indústria trabalha para trazer de volta. Aí é um projeto da indústria, porque é uma cadeia longa, tem vidro, tem tecido, tem alumínio, tem cobre, tem todos os materiais. Então é um programa industrial, mas ele é um programa do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Cidades, do Ministério de Ciência e Tecnologia, porque ele vai descarbonizar o país. Então esse programa o Alckmin adotou como um programa que ele quer realmente fazer. Nós damos um prazo para nós formar um grupo e discutir até no final de março, ou seja, no primeiro trimestre, nós termos isso aí. Enquanto o mercado se organiza e pressiona o governo para trazer de volta o Renova, a gente olha também para os resultados do PAC Seleções. Segundo Rubem Bise, as cidades pediram 2.927 ônibus elétricos, 2.700 ônibus a diesel, 406 a biodiesel, 127 a gás e 106 híbridos. Só que essa demanda foi muito além do montante previsto no PAC Seleções para a renovação da frota. O governo está atrás de financiamento
que a demanda que veio é muito grande dos municípios e dos empresários, que aqueles 2 bi não são suficientes. Então eles estão vendo com o Banco Mundial, Banco da Ásia, Banco da China, Banco dos BRICS, eles estão vendo o governo uma forma de financiar essas demandas do PAC. Como a gente disse há pouco, na lista de desejos das cidades, o campeão de demandas foi o ônibus elétrico. E aí o presidente da Fabus, Rubem Bisi, aponta um nó já conhecido no caminho da eletricidade. O prefeito de São Paulo quer fazer a política de tarifa zero, porque eleições agora. Então está fazendo os testes ao domingo, etc. Mas ele precisa de dinheiro para financiar todos esses ônibus. Então ele conseguiu dinheiro do BNDES, conseguiu dinheiro do Banco Mundial, e agora o Banco da China está fazendo essa oferta condicionada, entre aspas, a comprar os ônibus chineses, BYD e Electra. Acredito que esse é um movimento político que a Haiger está fazendo. A Haiger ela já botou 50 ônibus para dentro do Brasil, tem mais 300 ônibus prontos para embarcar, e ela tentou tirar o imposto de importação, não conseguiu. Então, tem dentro desse programa da indústria hoje que compras governamentais vai ter que ter um índice de nacionalização, o que a Haiger não tem hoje. Então, são atravessamentos, vamos chamar assim, nas políticas, para dizer, o Banco da China vai financiar, desde que seja ônibus chinês. Mas para entrar ônibus chinês, tem que pagar imposto de importação. Se pagar o imposto, pode importar. O governo de São Paulo comprar produtos importados tendo a produção nacional, vai ser um tiro no pé na campanha dele, se ele fizer isso. Porque nós temos a Caio em São Paulo, que produz, temos a Electra ali em São Bernardo, que também produz o chassi. Então, é um disparate governamental fazer isso. E o Rubem Bisi, presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Ônibus, traça uma risca. Uma empresa que traz um produto de fora sem pagar imposto e concorrer com a indústria nacional, nós estamos falando em desigualdade de base. Então, toda indústria que estiver aqui enfrentando o custo Brasil é concorrente, não é inimigo. A que vem de fora com subsídios cruzados, com incentivos governamentais, com dumping, é inimigo. Nós vamos combater sempre o inimigo. E o concorrente vamos respeitar. Podcast do Transporte.